Olá, família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E os tópicos são: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar suas imperfeições, divulgar o mal alheio. Por si só já disse nos tópicos, né? Capítulo fantástico que explica muito bem a nossa tarefa evolutiva no ápice da aplicação do amor, que é o perdoar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele. Somente, se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está aí Mateus, capítulo 18, versículos 7, 15 e 21 e 22. Apreciamos o mal para valorizar o bem. Aprendemos com nossos erros, mas para isso é necessário se movimentar neste sentido. Tem que querer se melhorar. E para isso devemos abaixar o nosso ego e elevar a humildade. Ainda somos dominados pelas emoções, que por vezes, defendendo o certo, perdemos a razão. Pouco tempo depois, sem o domínio da emoção, analisamos com a razão o que fizemos e o que poderíamos ter feito. E é assim com todos. Somos falhos e estamos aprendendo. O pedido de perdão deve ser analisado, pois é como dizer ao outro, ou a nós mesmos: eu prometo que nunca mais agirei desta forma. E isso requer melhoramento moral, resiliência e tempo. Confundimos com facilidade as fases da vida com a evolução do espírito. Mas se observarmos os homens, isso é claro: crianças com visões de adulto e adultos infantis, idosos sem maturidade. Somos espíritos, evoluindo em corpos transitórios. A vida terrena não passa de minutos da eternidade do espírito, e queremos grandiosas evoluções em pouco tempo. E o tempo é somente um regulador de fases transitórias muito curtas. Percebemos então que a barreira da nossa evolução somos nós mesmos, buscando controlar nossas emoções, o bom e o bonzinho, o conhecimento e a sabedoria, o ensinar e a maestria, o amar e o perdoar. Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Não se cobra tarefa de um adulto a uma criança. Família, aqui estamos novamente. Cristo, nosso Mestre Jesus, veio nos explicar a grandeza da lei de amor, que deixa bem claro que não devemos pagar o mal com o mal, devemos eliminar o mal com o bem. E aí então, nós, nesta terra de transitória, de expiação e provas, temos com mais facilidade o mal, para que a gente aprenda a valorizar o bem. E isso é sabido em todas as crenças. Porém, a gente costuma dizer, como estamos caminhando rumo à evolução, o tempo não existe, vamos falar assim, somos espíritos eternos, todos nós estamos aprendendo. Cada um tem um tempo de aprendizado, cada um está num degrau evolutivo. Então, uns já vêm há um certo tempo de repetidas teorias que já conseguem praticar e compreender de uma maneira mais fácil. Outros ainda não. É como quem lê pela primeira vez um livro e quem já o leu
por mais de 30 vezes. Já compreende com mais facilidade. E isso é um tempo evolutivo do espírito. A gente confunde com muita facilidade o tempo de fases transitórias da carne, da evolução carnal, de criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, como se nessa mesma experiência terrena a evolução moral se desse desta mesma forma. E não é assim. Não é assim. Quantas vezes nós cometemos as mesmas falhas, os mesmos equívocos e as mesmas escolhas durante uma encarnação de 90 anos? Porque é necessário um aprendizado, o querer se melhorar moralmente, o se movimentar e no sentido de mudar a nossa razão, de mudar a nossa compreensão, né? E não é tão simples, né? Porque quando a gente aprende o caminho do bem e quer fazer o caminho do bem, aí você acha que por que o outro é assim ainda? Por que ele está agindo desta maneira se já não foi explicado que esta não é a maneira correta, que o conjunto tem que caminhar? É o tempo de cada um. E o que nós fazemos? O que nós devemos fazer? Nós fazemos o quê? Criticamos. Você não entendeu? Você está errado. Mãe, expulsa ele. Pai, bate nele, põe de castigo. Manda para fora, não dá mais. Ele já sabe, faz por maldade. Não é assim? E o que devemos fazer? Perdoar até 70 vezes 7. Por quê? Porque quem já tem a lucidez de compreender e praticar alguma aula no caminhar do bem, esse, por indicativo, tem que praticá-la. E com quem sabe mais nós aprenderemos, lei máxima da Umbanda, família. E aqueles que sabem menos, ensinaremos. O que nós fazemos e o que é para fazer. Eu não aguento mais. De novo isso. Mas o que está acontecendo? Eu faço de tudo. E agora? Por que não faz nada? O que devemos fazer? Cuida de você. Melhore você. Perdoe você. Respeita você. Respeita o outro. Perdão. Respeita o outro. Deixa o outro no tempo dele. Mas para isso é necessário a evolução mais difícil do homem. A maturidade emocional. O autocontrole das nossas emoções. Porque nós não escolhemos o que sentimos, mas podemos escolher o que vamos praticar com essa emoção, com o que estamos sentindo. Então você vai ser ofendido, você vai se sentir magoado, você vai ser humilhado, destratado, desrespeitado e você vai sentir essa energia. É mais do que natural. Agora, se sentir você não pode controlar. Nós devemos buscar o autocontrole das emoções para que a gente pratique de nova forma, de outra forma, do jeito mais certo, do jeito melhor. E aí, somos nós na Terra, infantis aprendendo, é normal, cometemos esses erros. Então, aprendemos com nossas falhas. Se você se movimentar nesse sentido, você vai aprender. Aí, se a gente pegar com muita naturalidade e compreender a nossa vida terrena, que é tão pequena, eu estou com 42 anos, falo assim, nossa, quantas vezes eu já ouvi? Quantas vezes eu já entendi o que a espiritualidade me disse no movimento do perdoar, do se pacificar, de se valorizar, de se amar, e aí vai, a lista é gigantesca. Se eu, com muita facilidade, compreender a prática, nós estaríamos melhorando gigantescamente. Mas a evolução do espírito perto de uma encarnação terrena, ela é ínfima. Ela é 1 minuto. Não chega a 1 minuto perto de algo que é eterno. Algo que é eterno não tem medida de tempo. São de eras. E nós não conseguimos compreender isso. Nenhum humano que já viveu nessa terra pôde acompanhar o nascimento de uma estrela e a sua morte. Porque é uma era de milhares de anos na medida terrena. Então nós, pequenos infantes, guerreiros de Deus, mimados, nós temos que aprender a respeitar quem nós somos, o degrau que nós estamos, e elevar o amor fraternal dentro de nós a tal ponto de que a gente consiga amar a gente verdadeiramente por completo, porque todo mundo ama suas qualidades e quer eliminar
as suas qualidades negativas, sua sombra, sua treva, dê o nome que quiser. Nós temos que nos amar por completo, aceitar quem nós somos e qual o direcionamento, o sentido que nós devemos caminhar. Cada um é um, somos seres individuais, semelhantes, igual a ninguém. Então um vai ter uma grandiosa facilidade de não guardar rancor, de não contaminar, e outro vai fazer isso por longo tempo. Talvez ele consiga praticar essa aula em outra encarnação. E o que nós devemos fazer? O ápice do amor, perdoar, compreender de que cada um tem um tempo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tempos atrás eu estava conversando com isso com a mãe. Não é fácil, porque você compreende algo e o outro não compreende. Por que isso deve ser feito? Mas é uma aula tão, na teoria, tão simples de entender. Diante de uma mesma aula, todos entendem da mesma forma? Não. Por quê? Porque cada um tem uma sua compreensão. Isso é fácil de entender. Mas regras são regras, você as aceita, você as cumpre e quer que o outro cumpra. Só que aí você está querendo que o outro pense e haja igual a você. E isso não existe, porque somos seres individuais. No mesmo sentido, caminhando no bem, sobre a mesma egrégora, sobre a mesma orientação espiritual, sobre a mesma aula, sobre a mesma teoria, sobre a mesma luz de Deus. Somos seres individuais, muito diferentes, muito diferentes. Somos semelhantes em tudo, com as mesmas possibilidades e oportunidades, mas somos seres completamente diferentes, porque estamos em tempos diferentes, em aulas diferentes. Dois irmãos que nascem junto e morrem junto vão ter uma visão diferente da vida que tiveram, porque são seres diferentes, compreensões diferentes, ângulos diferentes, verdades diferentes. Então nós temos que olhar para nós, compreender a nossa parte. Se você já tem essa compreensão, de quem vai ser cobrado? De você, e não do outro, que ainda não aprendeu. Que se tivesse aprendido, não estaria praticando. Só que o mal do mundo, né? O mal que alimentamos com a maior facilidade é a língua, a falta da nossa vigia em querer falar demais. Aconteceu algo de ruim entre você e alguém, aqui é dito como irmão porque somos irmãos, né? Por que você não vai lá e corrige entre você e ele somente? É uma contaminação gigantesca antes de que isso aconteça. É porque falou, você viu o que fez, olha lá o que o outro, e aí as coisas vão alimentando o mal, vai se proliferando, o telefone sem fio é devastador, e as coisas tomam um tamanho que não deveriam ser tomados. Então a nossa invigilância. Então o nosso processo de melhoramento moral é de auto-reconhecimento de quem realmente nós somos, e com muita humildade a gente entender que este é o nosso dever. Cuidar, melhorar nós mesmos, porque nós respondemos somente pela nossa parte. E o outro ele vai responder por ele, segundo o tempo dele e a razão dele. Então a mesma lei que pesa sobre nós dois, talvez terá pesos completamente diferentes, ou não. Terá. E aí algumas pessoas não querem compreender isso, não querem aceitar isso. E reformar-se intimamente é aceitar as coisas como são. Sim, a mesma regra dada ao conjunto um terá um peso muito maior do que ao do outro. Mas isso está errado. Isso não pode. Isso pode e é assim que é. Você não pode pegar um adulto e uma criança sobre a mesma regra e querer colocar o peso do entendimento e compreensão sobre os dois de mesma equivalência. Não é assim? A criança não vai aceitar. Ela vai fazer birra, vai xoxitar, vai melindrar, vai gritar. E você, um adulto, vai querer copiar a criança e vai achar que isso está certo. Ou então, sobre você, respeitando as regras, vai querer obrigar ela a respeitar as regras também. Então, sim, somos regidos pela mesma lei do universo. Só que nós somos compreendidos intimamente, individualmente, porque nós somos seres únicos. Então, essa grandiosa oportunidade de estudo, bem-aventurados os misericordiosos, deixa clara a importância da lei de amor, que é tão falada, tão teorizada e tão mal compreendida e pouco praticada
por nós mesmos. Condenamos um conjunto inteiro por pequenas peças e nós entendemos que misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela mereça. Exemplo simples na nossa vida. Quando nós cometemos equívocos, quando um mal se levanta com muita força sobre nossa vida, que talvez, só talvez, seja porque nós plantamos o que nós suplicamos. Manda a lei, Senhor, e acaba com tudo? Não, misericórdia, Pai. Misericórdia, eu sei que errei, mas eu preciso de me levantar. Eu vou ser diferente, porque está pesado demais. É a misericórdia de Deus. Então a misericórdia, através da misericórdia, é o que a espiritualidade nos ensina na prática, todas as vezes que nos encontramos, através da incorporação, porque desincorporado ninguém escuta. Não é assim? Nós não somos cobrados pelos erros que estamos cometendo. Não somos punidos, nós somos auxiliados. E isso é a misericórdia na prática. Ah, bem feito, você plantou, agora você vai colher, você está vendo o que você fez, está errado. E assim vai? Não, é ao contrário. Calma, calma. Está tudo certo. Vamos ver o que pode ser feito aqui, vamos corrigir isso aqui. Através da misericórdia de Deus é o que nos permite reparar os erros que nós inconsequentemente plantamos. É através desse amor grandioso de Deus que nos permite conviver com tanta diversidade, com tanta diferença entre nós, seres semelhantes em humanidade, irmãos em humanidade, para que a gente aprenda uns com os outros, para que a gente transfira conhecimento e auxílio, e que através da misericórdia, tudo que passa por nós, fique em nós sim, nós estamos aprendendo. Mas aí vem aquela velha pergunta: nossa, eu já estou há 1 ano na Umbanda, eu estou há 30 anos na Umbanda. Aí chega para a espiritualidade e fala: eu estou melhorando? Então pega 1 minuto diante de uma eternidade, você já vai se responder. Você está movimentando-se no sentido de melhora, você está se analisando, você está aprendendo a se reconhecer, a se amar, se perdoar e conseguindo ser um braço forte no auxílio ao doar-se à caridade, a dar as mãos para a equipe da espiritualidade de luz, a fim de ser um instrumento usado para o bem, a ser útil a alguém. É isso, é esse o nosso caminho. Agora a evolução, o puro espírito, isso é o nosso norte, né? É a nossa busca. Mas hoje é o que temos para hoje, aceitar quem nós somos hoje e entender que através da misericórdia de Deus, a espiritualidade nos trata de forma única e individual, pessoalmente. A conversa não vai ser você e o mundo, vai ser entre você e Deus. Você é desse jeito, você agiu desse jeito, e isso é compreendido com muito amor e respeito, porque você é um ser único, que está num tempo único, com a compreensão única só tua. Então, é mais um lembrete para a gente parar de ficar se chibatando, se auto-sabotando, se melindrando, não é assim? Ah, por que eu fiz isso? Que eu sou muito errado. Tá, mas você não percebeu isso ainda? Nós somos assim, tá tudo certo. Bora pra frente. Vamos melhorar nossa energia, porque nós temos uma capacidade gigantesca de vibração que não damos o devido valor. Aí as coisas começam a se atropelar, e aí a gente fala: nossa, puxa vida, tem um sentido nisso, né? Eu preciso começar a me melhorar. E estamos aqui aprendendo a reforma íntima, o caminho do amor. E o ápice do amor é o perdoar. É o perdoar. E é necessário que a gente faça o nosso dever de casa primeiro. Nós estamos encarnados, nós estamos vivos para esse sentido. Nos melhorarmos, nos amarmos, evoluirmos, para auxiliarmos a ser útil a alguém, é necessário ter o que doar. Então, capítulo fantástico, ele é gigante, maravilhoso. Aconselho demais a leitura, para que você aprenda
que o seu sentido de existência é se amar a tal ponto que você possa e consiga se perdoar e falar: beleza, estraguei tudo, bora consertar, se não for dessa vez voltaremos outras. Estamos participando de uma diversidade gigantesca de espíritos, com grandiosas oportunidades de reparação, de companheirismo, de amizade e de fraternidade. Somos nós, no mundo, os filhos de Deus. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe sempre com a sua misericórdia, sua paz, seu amor, porque o seu perdão já é nosso, graças ao Mestre Jesus. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe, até o próximo Evangelho.